Saltando agora para os principais componentes da plataforma, tá? Então é muito importante a gente também entrar em detalhe aqui. Service Studio, tá? Que agora, né, recentemente está sendo chamado de Development Studio ou Developer Studio, já não me recordo até ao certo, mas ele está sendo renomeado, provavelmente porque o conceito dele vai mudar um pouco, talvez ele vá abarcar algumas coisas a mais, né? Mas, então o Service Studio, eu diria que na média você é o lugar onde você vai passar 90% do seu tempo, tá? Em alguns projetos especiais com necessidades de integração com base de dados e por aí vai, você vai ter que recorrer um pouquinho mais ao Integration Studio, que eu já vou falar um pouquinho mais, mas eu diria que grande parte da sua vida você vai, do seu trajeto OutSystems, você vai passar conectado ao Service Studio, tá? Vou entrar em um pouquinho mais de detalhe mais à frente. Integration Studio, ele funciona como uma extensão da plataforma. Então você pode, vou dar aqui alguns exemplos, tá? Você pode, por exemplo, se integrar com bases de dados externas, você pode puxar uma DLL.NET ou integrar código.NET escrito mesmo dentro dele, tá? Então, esses são alguns casos que a gente traz aqui e ele que ajuda muito para você estender as capacidades da plataforma, tá? Lifetime e Service Center. Eu até vou falar do Service Center porque no ciclo de vida, né, da plataforma, o Service Center nasceu primeiro. Service Center é onde você vai ter, meio que um console central, tá? Onde você tem uma série de logs, gerenciamento de usuários, configurações das suas aplicações, enfim. Você tem uma série de coisas lá, tá? E ele nasceu originalmente com a plataforma. O Lifetime, eu diria que foi uma evolução do Service Center para te ajudar, né? Então ele traz muitas coisas que o Service Center traz em termos de gestão de usuários, mas daí ele traz uma gestão de usuários mais poderosa, ele traz gestão de usuários, quando eu digo, tá, de desenvolvedores, tá? Bem importante dizer. Então, qual desenvolvedor tem acesso a fazer qual coisa na plataforma OutSystems, né? Então, ele dá uma granularidade, um poder maior, né? E de uma forma, eu acho, um pouquinho mais rica do que o Service Center, mas ele também traz logs de monitoramento e por aí vai. Qual que é o grande diferencial do Lifetime, né? É a orquestração, tá? Das suas aplicações, ou seja, das subidas, né? Da transferência das suas aplicações do ambiente de desenvolvimento para o ambiente de qualidade, né? E qualidade para o seu ambiente de produção. Eu falei do cenário clássico aqui, né? Existem empresas que trabalham com mais caixinhas, né, vamos dizer, mas para quem não está entrando nesse mundo de programação, tá? É importante você ter a noção que num cenário aí de corporativo você tem as aplicações no ambiente onde elas são desenvolvidas, tá? Depois você pode ter um ambiente onde você faz a homologação, e são os testes dela, e só depois de passar por esse crivo aqui é que você leva ela para o seu usuário final, que é o ambiente produtivo, que é aquele ambiente que é o para valer, né? É o ambiente que o seu usuário acessa e começa a utilizar a aplicação no dia a dia, tá? Então, essencialmente são esses os principais componentes, e agora a gente vai entrar um pouquinho mais em detalhe em cada um deles, ok? Aqui eu vou dar um overview, né? Então, a gente falou de Service Studio, Service Center, Lifetime Integration Studio, tá? Tudo isso está conectado a uma base de dados OutSystems, tá? Quando a gente fala base de dados OutSystems, gente, eu não estou dizendo que é uma base de dados proprietária, a gente está falando de uma base de dados Oracle, SQL Server, MySQL e por aí vai, onde você tem os metamodelos da plataforma. Então, isso é muito importante dizer. Rafael, onde é que eu guardo o código-fonte da minha plataforma, das minhas aplicações? É nesse metamodelo. Rafael, onde é que eu guardo os dados das minhas aplicações? No modelo de dados, na base de dados OutSystems, tá? Então, você tem esses componentes aqui todos, né, numa solução .NET, se conectando a uma ou mais bases de dados, porque você pode ter conexão com múltiplas bases de dados, tá? E isso aqui no final gera que resultado? Gera as telas, né, ou aplicações para os seus usuários, tanto mobile como web, tá? Que são desconstruindo isso, né, indo de trás para frente. Então, você tem o seu usuário que acessa lá o browser, onde ele tem uma aplicação web. Quando ele cadastra alguma coisa nessa aplicação, ele vai lá no servidor, pega esse dado e injeta na sua base de dados para guardar o contato, o cliente, a venda, por aí vai. Então,
Gente, no final, tá? Isso é muito importante vocês saberem. Lá no final não tem nada misterioso, tá? A gente está falando de, na ponta, você tem uma solução .NET com SQL Server, Oracle, MySQL e por aí vai, tá? Então, isso é muito importante vocês saberem aqui, tá? Então, tudo isso daqui se conecta, tá? A esse Platform Server que se conecta com a base de dados e que no final gera essas aplicações e soluções para os seus usuários, ok? Entrando no Service Studio, tá? O Service Studio é onde você vai, e a gente vai ter oportunidade para explorar ele muito depois no curso, tá? Mas meu modelo de dados eu crio lá as minhas telas, tanto web como mobile, eu crio lá os meus serviços que eu quero expor, os meus serviços que eu quero consumir, gente, algumas propriedades do sistema, os meus workflows, muita coisa, eu diria que 90% das coisas você cria, né? Então, às vezes, em alguns projetos, 100% das coisas você vai criar no Service Studio, tá? Quando a gente fala de Service Studio para Web Apps, né? O que ele permite você fazer? Então, dados, processos, lógica, interface, você desenvolve tudo nele. Isso pode estar conectado, né? Por exemplo, com conectores com LinkedIn, Facebook, Twitter e por aí vai. Pode estar conectado com soluções como SAP, Salesforce, soluções da Oracle, da Microsoft, tá? E conectados com bases de dados também externas, né? Ou a interna da plataforma, tá? Isso tudo você consegue fazer aqui, né? A ponte, vamos dizer, pelo Service Studio, tá? E aí, no final das contas, o que você vai ter lá na ponta é uma aplicação .NET com HTML5, JavaScript, CSS, tá? E servindo os seus usuários de uma forma super rica e altamente visual, tá? Então, na essência, quando a gente fala de Web Apps, é isso que o Service Studio vai gerar lá na ponta, né? Que a plataforma vai gerar na ponta para você. Quando a gente fala de Mobile Apps, você tem conceitos aqui muito similares, né? Do que você consegue orquestrar, né, em termos de mobile apps com o Service Studio, tá? Mas aí na ponta a gente está falando, né, de uma solução React, tá? Que tem capacidade de extensão de JavaScript, CSS e até consumo de componentes externos, né? O que é esse consumo de componentes externos, Rafael? Eu posso buscar um componente para leitura de código de barras no meu aplicativo. Eu posso buscar um componente para, sei lá, ele ler um texto, né, OCR, né, e converter esse texto, ler uma fotografia de um documento e converter ela para texto, tá? Mas lembrem, isso é feito no Service Studio e você tem capacidade de extensão desses processos, né, e dessas funcionalidades da plataforma, tá? Service Center, tá? A gente já falou um pouquinho dele lá atrás, mas vamos reforçar aqui. Então, Service Center ele nasceu primeiro, ele funciona como um console central, onde hoje você consegue fazer coisas como gerenciamento de usuários, logs de monitoramento, você consegue, por exemplo, baixar uma versão do seu código-fonte, você consegue fazer upload de uma versão nova do seu código-fonte OutSystems, você consegue setar alguns parâmetros, você consegue ver se os e-mails que você enviou pela plataforma estão saindo, você consegue ver o estado de saúde dos seus servidores, se tem algum serviço que está falhando, se tem algum erro que está ocorrendo, lentidão, enfim. Ele tem um mundo de coisas e as pessoas subutilizam ele, tá? Mas ele é um grande aliado para você manter controle e manter debaixo de olho, né, as suas aplicações OutSystems, tá? Se a gente estender um pouquinho aqui, né? Então, aqui a gente vê uma aba do Service Center, onde eu consigo, por exemplo, mostrar para vocês que eu tenho uma aplicação Candidate Attendance, né? Ela já teve 31 versões aqui no servidor, né? A versão do Service Studio é a 9.1. Eu posso ver quais são as dependências, né, que esse módulo tem. A gente pode fazer configurações de single sign-on, em que soluções ele está presente, integrações, né? Então, quais as integrações que ele consome ou expõe. Então, eu posso ter aqui, por exemplo, o consumo de um serviço dos Correios, né? Poderia estar aqui. A parte de tenants, que a gente não vai explicar aqui, mas também é um outro conceito legal. Site properties, que são configurações. Timers, que são aqueles processos assíncronos, né? Então,
às 3 da manhã eu quero que todo dia 1 às 3 da manhã a aplicação emita um alerta para quem está devendo para minha loja, né? Então são os timers que vão te ajudar, e a parte de operação, onde você tem uma série de configurações aqui, tá, para te ajudar também na plataforma, tá? General Log, então você vai ter muita coisa aqui relacionada com performance, né? Então tudo que é acima de 200 milissegundos, né? Ele vai trazer aqui uma indicação para você, ele vai trazer aqui para você o que a gente diz aqui de um indicativo, né, de que está acima do que a gente entende como experiência de usuário que é aceitável, tá? A parte aqui de development, a parte de configuração, né, do ambiente também, você consegue ter aqui uma série de configurações de e-mail, formato de data, qual que é o modo que aquele servidor está executando e por aí vai, tá? E aqui você consegue, por exemplo, ver, né, o que a gente chama de Environment Health, quais são alguns sinais, né, de que se os seus servidores, né, estão com algum problema, com algum serviço parado, algum serviço com muitas falhas, então ele também te dá uma visibilidade muito legal sobre esse aspecto, ok? Lifetime, retomando, né, relembrando, o Lifetime nasceu depois do Service Center. Então ele veio, né, para trazer uma experiência, né, eu diria que ele é o Service Center plus, né, com esteroides, né? Então ele veio para permitir o quê? Para ajudar você, entre outras coisas, tá? Mas acho que o core dele é a orquestração das suas aplicações, tá? Entre ambientes. Então você vai desenvolver aqui no seu ambiente de desenvolvimento, e aí a forma como você constrói essas aplicações é determinante para você ter pesadelos ou sonhos com o Lifetime, tá? Isso aí dá um outro curso para a gente falar só sobre arquitetura, tá? Mas fato é que ele vai te ajudar a você pegar a sua aplicação que está só em desenvolvimento, promover para o ambiente de testes, do ambiente de testes você promover ela para o ambiente de produção. E não só a sua aplicação. Um dos grandes diferenciais que ele traz é que ele consegue indicar que se a sua aplicação tem algumas dependências, ele já te alerta se aquelas dependências são necessárias, né, de serem também transferidas para outro servidor. Isso é muito importante, tá? Quem não tem muita experiência com tecnologia, com desenvolvimento, que está aqui vendo esse curso, não se assuste, tá? Mas acredita, ele resolve, você tem que lembrar que ele resolve um grande problema que provavelmente, né, te daria dores de cabeça em outras tecnologias. Então ele ajuda muito, muito, muito nesse aspecto. Aqui a gente está vendo, né, uma configuração, um back-end aqui de Lifetime, onde eu consigo ver que eu tenho um servidor, espaço em disco, parte de monitoramento. Aliás, eu tenho 2 servidores aqui, né, perdão, desenvolvimento e produção, tá? É um servidor, a gente está falando de Microsoft com SQL Server nesse caso aqui. A gente consegue ver aqui a parte, né, ou seja, aquela forma mais visual de você atribuir permissões para o seu time de desenvolvimento, porque não é incomum, tá, no ambiente OutSystems corporativo, você ter vários parceiros, né, várias consultorias trabalhando. Então, quando isso acontece, o que é feito? Você tem uma segregação, né, do que cada um pode ver, para que, por questões de compliance, por questões de propriedade intelectual, né, você realmente só tem acesso ao que você precisa ter acesso. Então, o Lifetime também ajuda muito, muito, muito nesse aspecto, tá? E aqui a gente consegue, por exemplo, ver a parte de orquestração dele, né? Então, eu posso selecionar aqui um componente, né, e dizer que eu quero promover esse componente lá para o ambiente de produção, tá? Então, isso é o grande diferencial, um dos grandes diferenciais que ele traz. Aqui também a gente pode, né, mostra um pouquinho aqui também dessa parte de tagueamento, né, essa transferência de ambientes, né, de aplicações. E aqui a gente consegue mostrar, por exemplo, que quando eu estou tentando subir uma aplicação específica, ele já está me avisando que eu tenho algumas dependências que eu preciso subir, tá? Porque senão aquela minha solução não vai conseguir ser transferida para o outro ambiente. Então, isso é muito, muito legal também.
Parte de monitoramento, então, o que o Service Center faz, né? O Lifetime faz vezes 2, tá? A parte de análise de performance das suas aplicações. Aqui a gente consegue ver mais alguns gráficos também, tá? Integration Studio, a gente já falou um pouquinho dele, né? Mas retomando aqui, então lembre, no Integration Studio ele é uma extensão da plataforma e você vai conseguir fazer coisas muito legais, como por exemplo, pegar uma DLL.NET que você já tem aí na sua casa, né? Ou um código C# já pré-existente para validar um CPF, validar um RG, fazer um cálculo específico, né? Uma biblioteca de cálculos matemáticos e estatísticos. Você consegue importar ele lá para dentro e utilizar nas suas aplicações. Então, para além disso, tá? Quando você tem que se conectar com bases de dados externas, imagina que você vai ter a sua solução OutSystems, que vai rodar em cima do .NET com uma base de dados SQL Server. Mas você tem outras bases de dados SQL Server que você quer consumir de aplicações de legado. É o Integration Studio que vai te permitir se conectar a essas bases de dados, criar uma ponte entre elas e depois, lá na sua aplicação, você conseguir reaproveitar essas tabelas que foram criadas, tá? E utilizá-las nas suas aplicações. Imagina que você tem um sistema lá já de legado, um ERP, que tem base de dados de faturamento em SQL Server. E você não vai reconstruir isso em OutSystems, mas você precisa consultar a informação lá para atender a um requisito de negócio de uma aplicação sua, tá? Então você pode utilizar o Integration Studio para fazer essa ponte entre o mundo OutSystems, tá? E essa tua base de dados legado e conseguir executar consultas, alteração de dados, inserção de dados nessas tabelas de legado, né? Rafael, você me assustou agora, né? Porque, poxa, então se é uma tabela de legado, como é que eu vou deixar o usuário inserir dados lá? Isso está no seu controle, tá? Então, você pode, por exemplo, dar acesso, né, dar esse usuário de conexão, né, que vai existir entre a sua plataforma OutSystems e essa base de legado, você pode controlar e dar acesso para somente ações de leitura de dados. Então, não se preocupem, né, você não está abrindo nenhuma porta de segurança, né, nenhum problema de segurança com essa funcionalidade, tá? Isso é muito legal, é excelente porque é uma realidade em grandes corporações. Lembram do que eu falei? Às vezes você chega numa empresa, né, numa grande corporação, e você tem dezenas de aplicações, às vezes utilizando 10, 15 bases de dados diferentes. Então, ele vai te ajudar a, primeiro, no que você não quer migrar para OutSystems, você também beber dessa informação, né, sempre que você precisa. E, ponto 2, se você quiser migrar para OutSystems, vai te ajudar muito, tá? Muito, muito, muito mesmo, a você se conectar lá e, por exemplo, né, você pegar aqueles dados e transferir de um lado para o outro, né, para suas tabelas OutSystems. Então, ajuda muito, muito, muito mesmo, tá? Integration Studio é um grande aliado, mas não é todo projeto que você utiliza ele, tá? Eu reforço, né, que o Service Studio, eu acho que é o seu chaveirinho, né? É o que você vai estar 99% do seu tempo aí trabalhando com ele, tá? Ok? Reforçando aqui a parte ainda de integração com base de dados, né? A gente pode ter ele integrado aqui com SQL Server, você pode se conectar com conectores do Salesforce via Integration Studio, com serviços de IBM Watson, enfim, SAP, né? Apesar de que agora também a plataforma já traz conectores de SAP nativos, o que é um grande diferencial. Eu já trabalhei com projetos de SAP onde você tinha que usar uma série de subterfúgios do mal, né, como eu digo, para se conectar com o SAP. E agora, felizmente, a plataforma já traz isso, né, de forma nativa, já traz isso, né, empacotada lá. Eu não tenho certeza se isso tem algum licenciamento diferenciado ou não, mas fato é que ela já tem esses conectores mais fortes, tá? É um caso comum, tá, gente? Você tem integração com SAP. Rafael, meu cliente tem SAP e eu quero também fazer coisas em OutSystems. Um dos casos comuns de SAP é você ter coisas que iriam ser desenvolvidas talvez em SAP, por demorarem mais e serem muito mais caras, você desenvolve em OutSystems e a mesma mantém o modelo de dados, né, o core do SAP lá do lado dele e quietinho, tá? Então, isso é uma coisa que você tem que ter em mente.
Às vezes você vai encontrar cenários onde ninguém vai mexer no SAP, ninguém vai tocar nele, mas não vai substituir ele, mas você pode estender um SAP ou um Salesforce, tá? Utilizando o OutSystems. Então isso é muito legal e um grande pedaço disso é feito pelo Integration Studio também. Não é um componente da plataforma naquele gráfico lá, mas é muito legal trazer para vocês, que é o UI Framework. Isso já teve vários nomes, tá? E até me arrisco a dizer que os números que a gente vê aqui, né, em termos de componentes que ele traz para você, já estão muito desatualizados, tá? Mas a essência na essência o que você precisa saber é esse UI Framework, ele vai ser um grande amigo seu, um grande aliado para acabar com aquela maldição, né, do programador que só constrói aplicação feia, né, tanto mobile como web. Então, como ele já tem uma série de componentes baseados, então foi feito um estudo pela OutSystems de quais eram os principais padrões de componente que eu tinha, né, usuário, login de usuário, gráfico, card, dashboard, slider, o carrossel, né, como se chama. Eles mapearam isso e tentaram trazer para dentro desse UI Framework esses principais componentes para fazer o quê? Para acelerar ainda mais o desenvolvimento. Então, eu diria que ele torna você um super developer, porque sem grande conhecimento, né, da parte gráfica, de design ou de UI, né, de front-end, você consegue construir coisas muito legais e muito bonitas só reaproveitando esses componentes. E aí eu sempre reforço muito, tá? Você tem sempre possibilidade de estender esses componentes, tá? Para dar a sua pitada a mais, caso você também seja aquele front-end mais forte, né? Então, você não fica de forma alguma refém, né, de só ter que utilizar isso dali. Você pode construir os seus próprios componentes e às vezes até pegar esse componente aqui, um componente desses, duplicar e criar uma variação diferenciada sua, tá? Então, isso aqui, gente, utilizem, usem e abusem, tirem algum tempo aí de vocês para poder estudar e brincar com esses componentes, porque isso leva a sua aplicação para um outro patamar e é muito legal, é um acelerador e já vem ali com a plataforma, tá? Então, usem e abusem desses componentes porque eles são muito legais e ajudam a fazer os olhos dos seus usuários brilharem diante das suas aplicações, ok?